Boa noite, pessoal. Bom dia para quem está assistindo aí durante o dia. Estamos aqui com mais um Hangout, canal Eremita Virtual. O tema hoje é Holocausto existiu? Temos aqui o Chico Penha, o Gilberto Oliveira, o Marivalton Rissato e eu, Ulisses Fonseca. Nós acabamos de assistir agora há pouco um Hangout aí sobre o revisionismo do Holocausto, feito aí no canal Galinha Defensiva, sob coordenação do Sérgio Mendes. E eu queria fazer algumas colocações aqui, primeiro sobre esse Hangout aí que eu assisti, sobre o que foi dito lá, e passar a bola aí para o pessoal comentar. Bom, como foi perguntado para aquele redator do TCC e do livro, o que é que motivou ele a acreditar que o Holocausto não existiu, e ele disse que foi algo de pessoal, uma inclinação pessoal. Eu também digo a mesma coisa, só que do outro lado. Eu tenho uma inclinação pessoal a acreditar que o Holocausto existiu sim, principalmente porque ele aconteceu aí nos anos 40, já existia rádio, já existia cinema, já existia filmagem, muita gente foi testemunha, principalmente nos anos subsequentes, 50, 60, 70, 80, tínhamos milhares de testemunhas, óbvio que hoje são poucas, né? Eram as crianças, praticamente bem crianças da época, mas nos anos anteriores haviam muitas testemunhas, né? Pessoas que presenciaram, houve filmagens, relatos, enfim, eu acho muito difícil que tudo isso tenha sido, assim, um exagero, uma invenção, né? Pode ser até que números não batam exatamente na matemática, né? Mas que houve o que nós podemos chamar de holocausto, como sendo um extermínio sistemático de judeus e outros grupos étnicos e ideológicos também, inclusive comunistas, né, foram exterminados, né, isso eu acredito que houve, e tenho praticamente tanta certeza quanto a certeza de que o homem foi à Lua, né, eu tenho praticamente essa mesma certeza. Agora, existe o pessoal, tanto que na Alemanha, na França, nos países da Europa, aqui na Suíça também, é proibido se negar o Holocausto. É proibido negar o Holocausto. Eu li um livro do Jung sobre o nazismo, sobre o Holocausto, escrito nos anos 60. Jung era suíço, e muito ligado à Alemanha, lógico. Então ele dizia ali da vergonha do que o povo alemão estava passando, do constrangimento e do trauma que o povo alemão estava passando por ter cometido aquele genocídio. Então, poxa, foi escrito pelo Carl Gustav Jung nos anos 60, não é qualquer um que estava dizendo isso, né? Então, se não houve, por que ele escreveu aquilo nos anos 60? Aliás, desculpe, anos 50. Anos 50. Então, por que ele escreveu isso, né? Então, eu queria passar a palavra aí para vocês agora, e eu vou passar primeiro para o Giba, aí, que é o historiador, e ver o que ele acha do ponto de vista histórico, depois para o Chico Penha, depois para o Marivalton, do ponto de vista do que ele conhece de história, e se ele acha realmente que há possibilidade do Holocausto não ter existido. Beleza, eu vou falar rápido. Queria pedir desculpa ao pessoal lá, que eles me chamaram, só que eu cheguei cansado, dei aula hoje, dormi e terminei acordando agora. Quando eu acordei, o Ulisses me chamou aqui, eram umas 10h30, por aí. E como eu já falei lá, eu não sou especialista, né? O que eu leio sobre o Holocausto, sobre o nazismo, é de curiosidade mesmo, e até para ensinar só a segundo grau. Então eu não sou especialista, mas do que eu já li, assim, eu acho praticamente impossível tanta gente mentir ao mesmo tempo, a mesma mentira, né?
porque existe filmagens, existem relatos de soldados ingleses, americanos, russos, né? Quando eles estavam invadindo a Rússia, ou quando eles estavam invadindo a Alemanha nazista para tirar Hitler do poder, eles iam passando pelos campos de concentração e iam libertando os prisioneiros, né? E aí os soldados viam, né? E ninguém contava a eles não, e eles filmaram isso, tem muita filmagem, muita fotografia, né? Aquelas pessoas ali magras que provavelmente não sobreviveriam mais uma semana, né? Porque estavam muito magros, eles não podiam nem ser alimentados, que se eles fossem alimentados poderiam morrer. E aí a coisa que eu falo também, que eu não sou especialista, mas o que eu imagino foi que os judeus aproveitaram dessa situação, né? E aí pode ter havido um exagero no número, mas como eu já disse, para mim morrer 6 milhões e morrer 1 milhão tem o mesmo efeito, né? Tudo genocídio, né? De pessoas que eram inocentes, que não tinham cometido nenhum crime, que pessoas que não eram soldados, eram civis, né? E foi um extermínio sistemático, né? E o Holocausto não começou quando a Segunda Guerra Mundial começou antes, né? As leis de segregação lá dos judeus começaram antes, né? E é isso. Eu tenho quase certeza, assim, certeza absoluta que o Holocausto existiu, né? Mas para mim, se foi 6 milhões, se foi 4 milhões, 200 mil pessoas, para mim não faz a menor diferença, né? Para mim é genocídio do mesmo jeito. É isso. Beleza, obrigado aí. O Chico Penha, o que você tem a dizer aí para a gente? Boa noite, pessoal. Então, acho que acrescentar pouco, né? Concordar aí com vocês e dizer que como a história do Holocausto e do nazismo praticamente recente historicamente, então a gente já teve a oportunidade de ter fotos, de ter testemunhas oculares, testemunhas jornalistas, filmagens, historiadores que estudaram o assunto, então é quase impossível, eu acho que é muito difícil você negar o Holocausto, né? Como foi dito, é muito difícil você combinar tantas pessoas de mentirem sobre esse assunto. Então o que pode ter divergência é a divergência de quantas pessoas morreram e tal, puxar, né, o interesse para cada do seu lado, mas eu acredito que é isso aí mesmo, eu acredito que o Holocausto existiu, né? E inclusive no Brasil, só para puxar um assunto, há um projeto de lei do deputado Marcelo Itagiba, reivindicando que a negação do Holocausto seja crime no Brasil, né? Então, negar o Holocausto seja crime, é um projeto ainda em tramitação, que inclusive está tendo uma certa polêmica. Desculpe ainda interromper, qual é o partido desse deputado? PMDB, Marcelo Itagiba do PMDB. Ah, tá. Né? Não é mais deputado, se não me engano, Marcelo Itagiba está licenciado, me parece que ele não... o projeto de 2007, do Marcelo Itagiba, e inclusive vem causando uma certa polêmica, porque já há estudos em cima desse projeto, de pessoas, né, de um estudante da USP, da Faculdade de Direito da USP, contrariando esse projeto, sendo contra esse projeto, o que levantou bastante revolta da comunidade judaica, né, acusando o estudante aí da faculdade, ele fez um trabalho de final de curso, acusando esse estudante de nazista, né? Então é isso aí, pessoal. Por enquanto, são minhas colocações. Beleza. Marivalton? Eu gostaria de chamar a atenção para a origem da palavra, né? O Holocausto, ele significa queimar com fogo. Até onde eu pude pesquisar, há muito tempo eu pesquiso um pouco sobre religião, isso era uma prática dos judeus, né? Eles, para expiar pecados, eles ofereciam animais no templo, no altar, né? Então eles queimavam. Aí veio
esse nome do Holocausto. Eu, analisando pela palavra, quando você vê o episódio ocorrido na Alemanha, ah, no, na modernidade, o Holocausto se tornou a dizimação de um povo, né? É isso que a palavra significa na modernidade. Não é mais aquele significado do Holocausto judeu. Então, quando você vê a Alemanha, os povos que foram perseguidos e mortos, não é um povo em si, não é só os judeus. Né? Existe uma farta documentação que explica que os negros eram perseguidos, ateus, gays, principalmente partidos de oposição ao nacional-socialismo, como os marxistas, os comunistas. Então, a perseguição foi muita gente. Mas o que ficou latente na história é a versão oficial de que ocorreu um holocausto de um povo, né, do povo judeu. Ninguém lembra do testemunho de Jeová, nada, e faz muita reflexão nisso. É importante também lembrar que a história é contada pelos vencedores. Quem venceu a guerra, esse episódio, foi o Ocidente, né, encabeçado pelos Estados Unidos e Inglaterra, do outro lado, a União Soviética. Então, a grande parte dessa história que nos chegou é contada pelos vencedores. Mas, dando uma pequena analisada no contexto da época, a gente vai ver que eu estudei em sociologia um pouco a teoria do Carl Schmitt. Carl Schmitt é o nome mais forte do especialista em direito da Alemanha nazista. Foi ele que, se não me engano, foi ele que redigiu as leis do Reich, e nessas leis colocava lá quem era inimigo do povo alemão, quem poderia ser morto sem ser considerado crime. Então os judeus estavam ali entre o grupo que poderia ser morto. Inclusive muitos foram julgados, condenados a pena de morte. Então eu deixo aí quem quiser dar uma pesquisada sobre esse Carl Schmitt. Como é que pode se dizer? É o jurista alemão do Terceiro Reich. Outra coisa que eu queria lembrar é que nessa época, do mesmo jeito que na Alemanha existia um conjunto de lei que dizia que um povo é superior ao outro, na ditadura stalinista, se não me engano, a Constituição redigida por Patiukani, lá trazia várias novidades em questão de direito. Enquanto nos Estados Unidos, na democracia liberal dos Estados Unidos, o negro era considerado que valia 2/5 de um branco e a mulher era cidadão de segunda classe, o único lugar do mundo que o preto, o negro e o branco tinham igualdade jurídica era na ditadura stalinista. Lá o negro e o branco tinham os mesmos deveres e direitos. Mais deveres, né? Vale lembrar. E isso nos Estados Unidos, o branco, tem várias fotos na internet, o branco e o negro não podiam nem beber da mesma água. Existia pia nos lugares para o branco e a pia para o negro. Então esse negócio de nazismo, uma crença na superioridade de uma raça sobre a outra, não era uma exclusividade dos nazistas. Isso foi divulgado pelos vencedores da guerra. Mas se a gente for fazer uma pequena análise, uma lembrança histórica de como funcionavam os países naquela época, a gente vai encontrar traços de nazismo em muitos países. Principalmente, o que vale lembrar, entre os próprios judeus, né? Tinha um movimento entre os judeus que acreditava que um grupo de judeus era superior a todos os outros. Eles mereciam ter a terra toda para eles. Então é isso que eu gostaria de deixar aí, que até eu posso estar errado, isso foi coisa de pesquisa que eu fiz. Eu vi muito lugar falando que na Alemanha gays foram perseguidos, ateus, comunistas inclusive o Hitler escreveu que odiava Marx porque Marx corrompeu o socialismo alemão, criando o comunismo.
Então ele era um inimigo declarado da Alemanha nazista. Tem vários discursos do Hitler falando que ele defendia a Sagrada Família Cristã, a propriedade privada. Tem documentos que comprovam o financiamento de Hitler por empresas capitalistas ocidentais para tentar jogar ele contra Stalin, porque o grande mal que rondava o mundo naquela época era o comunismo. Né? Tinha ocorrido a Comuna de Paris na França, tinha ocorrido a Revolução Vermelha na União Soviética, e os países do Ocidente tinham medo dessa revolução continuar pelo mundo, né? Como aconteceu na China, Albânia, Vietnã, Cuba. Então esse era o grande medo do Ocidente. Então, a grande parte do Hitler ter ido para cima da União Soviética foi com financiamento do Ocidente. Vale lembrar que o Hitler invadiu a Polônia para abrir caminho até Stalingrado. A finalidade dele era destruir o regime de Stalin. Tudo isso daí teve um financiamento. Né? Tem documentos aí, parece que a IBM foi quem forneceu o aparato de tecnologia para cadastro das câmaras de gás. Se eu não me engano, a Fanta era o refrigerante oficial do Terceiro Reich, que deixa bem claro o envolvimento de empresas capitalistas no financiamento de Hitler. A sorte foi que o Stalin ele tinha uma rede de espião muito grande. Tinha muito espião do Stalin, muitos espiões do Stalin na Alemanha nazista. Ele estava comunicando as movimentações do Hitler a Stalin. Stalin, quando ficou sabendo de toda a tecnologia bélica que a Alemanha já tinha, enviou um comunicado para os países do Ocidente alertando do mal nazista. O que aconteceu? Isso é documentado. O Ocidente não respondeu. O Stalin teve que assinar um pacto com Hitler de não agressão, pacto não respeitado. Hitler invadiu, foi até Stalingrado, até a volta do lago, esqueci o nome do lago lá que corta Stalingrado, e tomou 90% de Stalingrado, estava já indo para cima mesmo de derrubar a União Soviética. Foi quando o Stalin conseguiu fazer uma manobra boa em Stalingrado, venceu a Batalha de Stalingrado e caminhou rumo a Berlim. Conseguiu destruir as forças nazistas e matar Hitler. Imagina se não tivesse ocorrido isso e Hitler tivesse dominado o mundo, como estaríamos hoje? Eu acho o episódio nazista o pior episódio que aconteceu no mundo. Sinto muita dor pelo sofrimento do povo judeu, aquele povo que não tem como negar. Tem um monte de prova que os judeus, coitados, sofreram na mão do Hitler e dos nazistas. É muito triste essa parte. Só isso. Beleza. Agora, eu queria fazer uma colocação aqui também a respeito do que foi dito lá nesse hangout mencionado, que a respeito do gaseamento das vítimas lá, né? Tanto desse grupo que foi vítima de genocídio, né? Não vamos falar só judeus, que não foram só judeus, né? Então, segundo esses revisionistas, seria tecnicamente impossível ter utilizado câmaras de gás, né, com o tal do Zyklon B, né, que era a substância mortal. Primeiramente, esse Zyklon B era uma substância que era utilizada para matar insetos, inseticida. Aí parece que ele começou a ser utilizado para matar pessoas mesmo. E para esses revisionistas, seria tecnicamente impossível de se usar esse Zyklon B, porque no momento que abrissem as portas lá das câmaras de gás, os soldados alemães que estivessem lá retirando os corpos também morreriam, porque o gás é muito letal. Mas aí eu pergunto para vocês, poxa, aqueles tais chuveiros, né, de onde saíam os gases, aquilo não foi filmado, não foi fotografado, não foi verificado a tubulação, tudo isso, como funcionava? Será que isso não foi
foi materializado, não foi confirmado na prática? O que você acha, Chico PM? Então, né, como é que foi comprovado, né, o funcionamento dele? Então fica esquisito isso aí, né? Agora, o que é interessante, a única observação que eu possa fazer, assim, nesses revisionistas, é que muitos povos, né, que nem a gente já falou, evidenciar que muitas etnias ali morreram na mão dos nazistas. Os judeus reivindicam, obviamente, para eles, né, a maior parte da vitimização, mas ali teve ciganos, negros, né, comunistas e tal. E é importante, então, lembrar de todos. Físicos, né? Deficientes físicos, doentes. Né? Basicamente era não-arianos, né? Não-arianos, na cabeça doentia do Hitler e todos os outros povos que não fossem arianos, né? Então é importante a gente lembrar que geralmente a gente só, né, evidencia mais os judeus que foram exterminados, né? Então é importante a gente lembrar disso aí, né? Agora, a evidência, né? Há uma evidência física do aparelhamento, das câmaras de gás, dos chuveiros que saíam, né? Foi evidenciado isso aí, materializado. Então, fica complicado, né? De você negar isso aí. Eu acho complicado também negar isso. O que você acha, Giba? Não, assim, mas tem uma coisa assim que eu sou ateu, então para mim judeu tanto faz, eu não. Mas é uma coisa certa, eles foram perseguidos mesmo durante a história, né? Eles sempre foram o grupo que era o bode expiatório, né? Para todas as mazelas. Eles foram da Rússia e eram também de outros países. Eu não me lembro agora, mas eu li um livro que estava falando sobre revolução, não sei se foi Revolução Francesa, foi alguma revolução assim que deu errado, aí o pessoal botou a culpa nos judeus, né? Porque os judeus, eles foram perseguidos, eles eram um povo sem uma nação, né? Eles não tinham uma nação para chamar deles. E eles, por exemplo, aqui em Portugal, os judeus quem acabou com a distinção entre judeus, né, entre cristãos novos, que eram judeus, e os católicos, foi Marquês de Pombal em 1750 e 60. Né? Então, imagine que os judeus só deixaram de ser perseguidos lá em Portugal nessa época, né? Oficialmente. Né? Então, eles foram perseguidos. Agora, o interessante é que hoje eles perseguem, né? Eles perseguem lá o povo árabe, o palestino, quer dizer. Né? Eles estão dando agora o troco nos palestinos. Exatamente. Mas, assim, sobre a coisa eu acho que é muito possível ter câmera de gás, né? O pessoal disse que era inviável matar não sei quantos milhões nessas câmeras. Eu digo que ao contrário, eu acho que é muito fácil você matar a gente. Eu acho que é assim, do jeito que os alemães mataram. Para você fazer uma câmera de gás, você joga um elemento químico lá, joga num túnel, faz a reação química e a galera morre. Né? Então, o que eu acho estranho é justamente o seguinte, que durante esses anos aí subsequentes à guerra, né, isso era uma verdade inquestionável, inclusive havia, como eu falei, filmagens, fotografias, tal, desenhos, esquemas, tudo isso das câmaras de gás, tal, mas agora vem o pessoal com revisionismo, dizendo que isso não existiu, né? Eu acho meio... Não sei. Eles, o rapaz lá que defendeu o TCC lá, ele, obviamente, que ele se debruçou sobre o assunto lá para defender suas considerações, né, durante um bom tempo, e a gente aqui não se preparou, né? Ulisses, você lembra do nome dele? Puxa vida, é por isso que eu não consigo me lembrar. Porque pode ser o mesmo, porque aqui que eu pesquisei um pouquinho sobre isso, é um tal de Antônio Cagliari, não é esse não, né? Acho que é isso, sim. É esse mesmo? Então é esse mesmo que está sendo detonado aí pelas redes sociais, no
no blog do Nassif, em comunidades judaicas, está sendo detonado pelo trabalho dele, né? Sim. De conclusão de curso do curso de Direito, e inclusive tirou 10. Ele tirou 10 nesse trabalho. Tirou 10 Faculdade de Direito, nesse trabalho. TCC? Ele ganhou nota 10 e foi indicado ainda para ganhar um prêmio. E fez um livro, né? Do trabalho saiu o livro também. Isso, saiu o trabalho. Mas é um TCC, né? Qual que é a crítica do Nassif a ele? Não, na verdade, saiu no blog, não é do Nassif em si. Eu acho Saiu que no blog. um cara, até certo ponto, bem em favor da liberdade de expressão, de estudo. Então, como é que você coloca contra um rapaz que está se formando? Então, na verdade, saiu no blog do Nassif, mas não foi o Nassif que escreveu o artigo, entendeu? Foi um professor, mas você leu o artigo? professor O que de diz o história. artigo? Basicamente criticando a posição desse rapaz, desse Antônio Calegari. Basicamente, vou passar para vocês aí. Basicamente criticando, detonando o cara, entendeu? Dizendo que, vou colocar o finalzinho aqui. Eu vou colocar o finalzinho, ó. Mesmo que Calegari não esteja sujeito às leis de racismo aqui no Brasil, seu livro é uma fraude acadêmica e intelectual que nunca deveria ter sido aprovada como tese de laurea, sem falar na nota 10, e indicação de prêmio. Não adere aos padrões... Quem são os orientadores dele? Deixa eu ver se eu acho. Não adere aos padrões básicos e honestos de investigação racional, e usa o prestígio e a legitimidade da Faculdade de Direito da USP para avançar uma agenda disfarçada de ódio e racismo. Esse cara é o professor de História da USP, que finalizou com essa frase aí, com essa... Deixa eu ver se eu acho que o... Você lembra o nome do professor que comentou isso? O orientador? Professor Dr. Pier Paulo Cruz Bottino. Vou passar o link para vocês. Ele é especialista em quê? Professor Dr. Pier Paulo Bottino não falou. Deixa eu ver. Porque se cumprimento através precisamente as laureas, recebeu nota máxima e foi indicado ao prêmio de Santander pelo orientador, professor Dr. Pier Paulo Bottino. Mas não ganhou. Não foi indicado, mas não ganhou. Vou passar para vocês aí. Eu acho que... Eu nunca vi Tem que ler o livro dele pra gente poder saber do que a gente fala, né? Eu não li o livro você dele, então não quero nem comentar, não li a tese dele, não li o livro, não vi o debate dele. Exatamente. Eu assisti o debate. Pesquisa, ele está 100% correto. A pesquisa tem que ser livre. Né? Ciência se faz com liberdade. Se você não tem liberdade para buscar os objetos e poder fazer uma análise, aí é totalmente ditadura. Eu assisti ao debate e não vi absolutamente, né, obviamente, do meu ponto de vista, nada de consistente nas afirmações dele. Eu, praticamente, ele, inclusive, respondendo alguns questionamentos lá, beirou, claro, quase a declarar-se um achista, assim. Não, não sei se você assistiu desde o começo, Maricó. É o seguinte, a monografia, você não defende tese. Você só vai fazer uma pesquisa e reunir trabalho de uma revisão, pessoas. Uma revisão, Você não defende tese. Como que ele vai defender uma tese numa monografia? É óbvio, por isso que eu acho que a monografia não deve ser levada o que o professor pode estar criticando é assim, o menino está fazendo uma monografia e está causando polêmica. Uma monografia que não tem tanta validade assim para trazer coisa nova. Né? Que se tornou um livro. Então o professor pode falar assim, o menino está usando isso daí para fazer uma alta publicidade e vender o livro dele. Tal. Isso daí poderia ser, na visão desse professor, uma desonestidade intelectual. A gente poderia até concordar com isso. Se ele visa fazer polêmica para vender livro, a ética acadêmica realmente é contra isso, né? Você tem que fazer uma mesmo porque ciência, né? E mesmo porque uma das falhas grotescas que eu achei da argumentação dele foi o seguinte, que ele nega o Holocausto simplesmente, pelo menos no debate foi assim, quem assistiu pode confirmar, simplesmente dizendo, utilizando essa argumentação que eu acabei de dizer, que seria impossível gasear os judeus, tecnicamente impossível, tal, não haveria nem com condições tecnológicas para isso, tal. Ora, mas a gente sabe que havia
outras formas de extermínio, fuzilamento, enfim, várias outras formas, né? Então, acho que, para meu ver, não muda nada se foram gaseados, se foram fuzilados, não muda nada isso, né? Uhum. Acho que genocídio não precisa ser através de gás, né? Então, eu acho que isso daí ficou uma falha meio grande, viu? Ele se ateve mais à questão do gás, mas, como eu disse, eu acho que dá para se fazer genocídio sem gás, olha, a gente já conhece tantos. Morreram de inanição, de fome também, ué. Também. De fome, inanição, é verdade. Fuzilamento, Uhum. né? Eu acho que mesmo assim gás, se você ligar o motor de um carro e botar a descarga numa sala fechada, você mata a pessoa, pô. Gás carbônico. Exatamente. Não requer uma sofisticação muito grande, não. Eu também acho que não. Inclusive tem um filme que fala sobre esse Zyklon B, aí não lembro se chama Amém o filme, mas quem souber aí escreve. Um engenheiro químico aqui poderia responder melhor que a gente, né? Ele vai saber quando foram inventados os componentes, se era viável, mas eu acho que eu não vejo nenhum empecilho tecnológico aí para se matar 1 milhão de pessoas usando gás. Eu acho. Eu também acho que não. E mesmo que não tenha sido o gás, não interessa o motivo. Ora, se foi aí o que deve ter morrido. Houve genocídio e poderia ter sido com outro tipo de instrumento, não precisa ser apenas o gás, né? Né? Então, exato. Eu achei bem inconsistente. Uma coisa que ninguém lembra muito é que o pior ato que aconteceu nessa época aí foi aquelas 2 bombinhas que caiu legalmente, foi feita uma manobra jurídica para não punir nenhum militar e nenhum presidente nos Estados Unidos, para jogar 2 bombinhas em cima de um país, em cima de idosos e de crianças, Hiroshima e Nagasaki. 2 bombinhas atômicas em cima de seres humanos inocentes, numa época que o Japão já estava caminhando para a entrega total. Não tinha mais nem como fazer mais nada. A guerra já estava perdida. Exatamente. E o holocausto dos nossos índios aqui? Tinha quantos índios aqui no Brasil? Quantos índios tem hoje? Nos Estados Unidos? Cadê os índios dos Estados Unidos? O que aconteceu com eles? E nem precisou de gás, né? Não é para justificar o nazismo, não, longe disso. Tem gente que é maniqueísta, né? Ou é Deus ou o diabo. Se a gente defende um, acha que o outro é o diabo. Se a gente defende o diabo, acha que a gente está a favor de Deus. Se a gente defende Deus, acha que a gente é contra Deus. Se a gente defende o diabo, está a favor do diabo e contra Deus. Não é assim. Mas é que nem você falou. Tem que analisar as contradições. Tem que fazer uma análise crítica, não uma análise parcial, cheia de emoções e sentimentos próprios. Eu já falei muitas vezes, a minha imagem aí está aí, eu gosto do marxismo, eu estudo marxismo, mas por outro lado eu gosto do Nietzsche também, e o Nietzsche foi reeditado muita coisa do nazismo por Nietzsche, né? Ele escreveu lá umas partes lá dizendo que só os fortes deveriam sobreviver e tal. Então eu acho que a gente tem que usar a análise crítica sempre, avaliar vários dados, não é só um. Né? Os Estados Unidos saiu como bonzinho dessa história, sendo que foi o único país que usou arma atômica em cima de inocentes, matar velhinho, matar criança, para se impor numa guerra. A União Soviética também explodiu uma bomba atômica, muito maior que as 2 bombas americanas, para demonstrar poder. As bombas americanas mataram mas foi 400 mil pessoas. Explodida onde? A União Soviética explodiu essa bomba na onde? Em cima de criança? Os Estados Unidos queriam demonstrar o poder e o investimento que grupos capitalistas financiaram o projeto Manhattan, então tinha que mostrar o poder que eles descobriram. Por que não fez um teste numa ilha, no meio do mar, em algum lugar que não tinha seres humanos? Pô, aquilo lá foi a maior crueldade que tem e ninguém fala nada. Esses dias eu peguei um texto falando das condições que está a Líbia hoje. A Líbia, não sei se vocês sabem, era o país que tinha mais alto IDH da África.
quem casava lá, o monstruoso do Gaddafi dava $50 mil para formar uma casinha e passar a lua de mel. Dava bolsa de estudo para quem se formasse, que quisesse estudar fora. Hoje, os líbios não estão podendo nem beber água, porque a munição que a OTAN usava para perfurar a blindagem dos tanques de guerra, acertava o tanque de guerra, essa munição ela era banhada a urânio empobrecido. Então a bala com urânio empobrecido furava a blindagem dos tanques de guerra, matava o exército líbio, mas essa munição não parava ali, ela perfurava o chão e caía no lençol freático. A água lá na Líbia, em vários lugares, está todo contaminado com urânio. A Líbia hoje é uma das maiores desgraças do mundo. Então agora está entrando lá. Daqui a pouco a gente vai ver McDonald's, Coca-Cola lá, e falar que trouxe desenvolvimento. Mas não tem mais água. A água está suja de urânio. Não precisa acreditar no que eu estou falando, é só jogar na internet aí. Tem bastante estudo de gente que está lá fazendo análise e tal. Eu só estou falando aqui coisas que me mandam para me ler na internet. Eu também não sei se é verdade ou não, mas estou acrescentando aí porque eu acho bastante coerente. Só para voltando lá ao tema lá do Holocausto nazista, eu acho que o Antônio Cagliari, é isso, Chico Penha? Não. Antônio Cagliari ou Antônio Caleri, um dos... Não é, não mais ou menos. Mas eu acho que ele simplesmente reduziu. Na verdade, o TCC dele diz assim: não há provas de que foi utilizada a câmara de gás no Holocausto judeu. Eu acho que aí seria mais compatível, mais pertinente, porque eu acho que ele negar o Holocausto, porque ele disse que não havia condições técnicas do extermínio pela câmara de gás, e com isso ele eliminaria 3 milhões e poucas mil pessoas, e daí? E as outras 3 milhões? Se foram 6 a conta, 3 milhões, então não teve câmara de gás, então 3 milhões não morreram. E as outras 3 milhões? Continua sendo genocídio. 3 milhões de pessoas não é genocídio? Entendeu? Então, e daí? Se foi fuzilado, se foi esfaqueado, se foi queimado. Inclusive, ele admitiu a hipótese de terem sido queimados. Então, isso não é holocausto? Isso não é genocídio? Entendeu? Eu achei muito falho, muito fraco, realmente. Digno de um TCC mesmo. Sem falsa modéstia aqui, mas digno de um TCC mesmo. Seria possível ele pegar depoimentos de pessoas que realmente não tinha câmeras de gás, ou então os gases, ninguém morria nesses gases, os gases não eram suficientes para matar as pessoas. Quer dizer, cadê testemunho disso aí? Ele não assim, ele acha que só foi gases, né? Mas existe centenas, milhares de jeitos de você matar a pessoa. Então, matar fome de inanição. De fome, não, ele chegou a dizer até que os nazistas eram condescendentes com as crianças. Olha só. Entendeu? Ele chegou a dizer isso aí, que eles libertavam muitas crianças, entendeu? Eu não sei, não. Puxando por isso aí. As crianças, para ele, era a mesma coisa não ser nada. Para eles não fazia a menor diferença. Ser criança ou ser velho. Foi bom você puxar esse assunto, Liz. E o Oscar Schindler, o que vocês acham? Eu, na verdade, eu só vi o filme, não aprofundei muito. A lista de Schindler. É verdade que ele ganhou lá plantou a árvore na Segredo do Justo, né? Que tinha ajudado a salvar os judeus, eles plantavam uma árvore na Avenida do Justo, alguma coisa assim. Que ele tem um nome lá mesmo, diz que só que ali o filme exagerou, óbvio, né? Deixou o cara mais humano, né? A gente não vai saber como é que foi, na verdade. No final do filme tem os descendentes, né? Exatamente. Todo o povo tem umas 100 pessoas, mais ou menos.
E ali são descendentes direto das pessoas, que ele, sei lá, das 40 pessoas que ele salvou. Né? Isso, exatamente. Olha, tem uma série super, não sei se vocês já assistiram, chamada Band of Brothers, Eu já tenho sobre a Segunda, muito boa, e inclusive, baseado em fatos reais, inclusive fala sobre sobre paraquedistas, uma companhia de paraquedistas da Segunda Guerra Mundial, né, americanos, né, e então, inclusive eles participam do filme comentando tudo isso, porque o filme acho que foi feito na década de 90, eu acho, né? Seriado. Foi um seriado, foi um seriado, vários, acho que foi feito na década de 90, se eu não me engano, ainda tinha alguns vivos lá, né? Eu gostei. Inclusive, eles, quando tomaram campos de concentração, eles foram testemunhas vivas do que está. E eles se assustavam. O que é isso aqui? Eles ficaram o que é isso, exatamente. Eles não entendiam o que estava acontecendo ali. Então, exatamente. Agora, não sei até que ponto chega esse revisionismo. Daqui a pouco vão negar também, porque existe isso. Quem nega campo de concentração também, né? Campo de quê? Concentração, não. Eu já vi revisionista falar que a ditadura do Fulgêncio Batista em Cuba era uma maravilha. Tem pessoas que acham que a ditadura é de esquerda. Bom, tem. O nosso governador nega que existe PCC, né? Que está na cara da gente, então não é de se admirar, né? Que pessoas neguem o Holocausto e tal. Nem fala que ditadura militar brasileira foi de esquerda. Uhum. Então, quer dizer, tem louco para tudo, né? Vamos. Realmente, a gente poderia. A gente aceita tudo e. A gente poderia puxar um gancho agora para a opinião, né? E aí, ele tem direito de falar isso, ele não tem? A liberdade de expressão tem limite? Isso é legal. Assunto, né? Isso é legal. Eu acho que direito de liberdade. Assim, eu acho o seguinte, ele tem o direito de pesquisar sobre isso porque ele quer saber da verdade, entendeu? Mas na Alemanha ele não tem esse direito. Na Alemanha, mas é assim. Na Alemanha não. Mas na Alemanha não existe muito direito, né? A Alemanha, até onde eu pude entender, ela não é um Estado soberano. Ela não pode ter exército, não pode desenvolver pesquisa em certas áreas. A Alemanha, por causa do que ela passou... Nem na França, hein? Nem na França. Igual o Japão, tem muitas imposições externas. Né? Eles perderam a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial. Perderam e pagam até hoje. Mas nem na França também não pode, não, hein? Por quê? Não pode por quê? Fazer pesquisa sobre isso. Mas a França tem exército. A França é soberana. Mas lá não pode também. Porque a França sofreu também, né? Com o Holocausto. E com a Alemanha. Eu acho que foi uma coisa tão grotesca, tão terrível, tão assassina, não é possível, sabe? Então, não tem filmagens, tem tudo, documentários, tem documentos, fotos, tem, sabe, é tão grotesco que eu acho que, acho que num país como o Brasil, eu acho que tem que ser permitido sim, eu acho. Um país como o Brasil, um país independente, mas eu acho que na Alemanha, na França, na Áustria, acho que não deveria ser permitido mesmo, não. Minha opinião é essa. Uhum. Eu também acho que não, até porque eles sofreram muito com isso aí. Né? Os franceses, ingleses, alemães, eles sofreram muito, então eles têm o direito deles de não aceitarem. Agora eu acho que no Brasil e também ninguém dá ouvido assim, se a tese não ficar aprovada, se ninguém mais dá ouvido, as coisas, sabe? Mas isso aí é complicado. Mas... papo de brasileiro sobre isso não tem muita moral, acho. Exatamente. O que é interessante para a causa, né, do Holocausto e tal, o que é interessante é que isso pode reavivar o assunto e estimular que os defensores, né, do Holocausto, que nem nós, por exemplo, estamos fazendo aqui o Hangout, isso reforce, né, a positivação do Holocausto, ou seja, que ele existiu. Isso reacenda os ânimos, né,
e que estimule o pessoal a que, né, tire a poeira dos livros, faça uma revisão e venha a público falar, não, ô meu amigo, tá falando bobagem, existiu sim, está aqui a fonte e tal, e tal, e tal. Então serve para provocar, né? Inclusive a Cláudia, que está assistindo a gente lá, está fazendo vários comentários, né? Ela está dizendo lá, inclusive, que eles citaram lá o caso daquele atleta americano Jesse Owens, lá, né? Um atleta lá que ganhou 4 medalhas de ouro e disse que o Hitler se negou a cumprimentá-lo porque ele era negro. Aí os caras, os revisionistas, disseram que não foi bem assim, não era essa a verdade, que inclusive que o Jesse Owens era amigão do alemão que era o concorrente dele, sabe? E tem uma foto do Jesse Owens abraçado com o alemão. Sim, o alemão que concorreu com ele era outra pessoa, não era Hitler. Não era Hitler. Exatamente. Era o alemão que concorreu com ele. Ninguém ia ser louco de matar ele lá, uma celebridade. Começar a iniciar uma guerra mais cedo. Não, eles chegam a um ponto sutilmente a questionar que o Hitler tinha até preconceito. Daqui a pouco eles vão dizer que o Hitler não tinha preconceito contra ninguém, entendeu? Que ele era humanista, né? Humanista. Exatamente. Mas tem um monte de discurso no YouTube ele falando: somos defensores da raça alemã e tal, morte aos nossos inimigos. Vocês já viram aqueles filmes? Tem um monte de discurso dele, pô. Vocês já viram aqueles filmes completos que o Goebbels fazia sobre propaganda antissemita, que considerava os judeus como ratos, como... Pô, todo mundo já viu isso. Agora, vão negar também. Mas esse antissemitismo aí, esse antissemitismo não foi uma invenção dos alemães, não. Isso é parte do mundo. Não, isso é antigo. Não, mas os alemães filmaram. O próprio Novo Testamento chama os judeus de raça de víbora, se não me engano. O Martim Lutero escreveu um livro intitulado Os Judeus e Suas Mentiras. O Martim Lutero, até onde eu pesquisei, posso estar enganado, ele tinha um sonho de que iria convencer os judeus ao cristianismo. Então ele tinha uma esperança muito grande para o judeu. Mais tarde, quando ele viu que não conseguia, ele escreveu uma obra rejeitando mesmo, taca em fogo na casa deles, não tem amizade com eles. Fica aí a dica e dá uma lida nessa obra nele para ver se confirma essas coisas que eu estou dizendo aqui. Não, eu concordo com você. Eu só ouviu falar dessa obra já, não? Já ouvi falar. Só queria dizer que os nazistas documentaram isso através de filme mesmo, entendeu? Então existem aqueles filmes da propaganda nazista contra os judeus. Todos os países faziam propaganda dizendo que eles eram a nação... aquela propaganda de nacionalismo, né? Foi vendido que os nazistas eram nacionalistas. Todos os países eram naquela época. A França queria se expandir, ter cada vez mais mercado. Não, mas a Inglaterra também. E nisso eles aumentavam o orgulho do povo no patriotismo nos Estados Unidos. Não, mas esses filmes, só desculpe, esses filmes eram terríveis, eles não eram patriotas, eles mostravam os judeus como ratos que tinham que ser extintos, inclusive os doentes mentais também, entendeu? Demonstra os Estados Unidos como o super-homem do mundo. Não, os Estados Unidos é outro país deplorável. Pô. Os Estados Unidos matou gente pra porra no século XX. Uhum. Os Estados Unidos não é nenhum, como é que se diz, sinônimo de bondade, de baluarte da democracia, de nada disso. Os Estados Unidos propaganda disso. Você perguntar para 10 pessoas leigas, né, você perguntar para 10 pessoas onde tem democracia, em Cuba ou nos Estados Unidos? Eles vão dizer nos Estados Unidos. As 10 pessoas vão dizer. Eles vão falar, Cuba não tem nem eleições. E eleições ocorrem 2 anos e meio, 2 anos e meio. Todo bairro tem uma eleição para eleger um representante da comunidade. Nos Estados Unidos, não. Como é que funciona a Venezuela está reforçando. A Venezuela está reforçando o sistema de comunas deles, inclusive, com representantes diretos. O povo pode falar diretamente com o presidente pelo canal de televisão. O presidente conversa com o povo pelo canal de televisão. Isso aí que nem você falou, tá todo mundo louco. Como é que onde se viu o presidente falar com o povo pela televisão? Na nossa ideia, só a Xuxa tem que falar com o povo.
Faustão. O nosso presidente não pode falar com nós. O Noam Chomsky, aquele professor de linguística do Departamento de Tecnologia de Massachusetts, ele fala que é moralidade distorcida, né? A moral distorcida. A gente chama de democracia o que é ditadura e de ditadura o que é democracia. A moral distorcida. Outra coisa que eu queria lembrar é que esse revisionismo maluco que o pessoal fica fazendo aí, a gente fica cego para os holocaustos que estão correndo ainda hoje, né? Exatamente. O pobre, o negro que está morrendo nas favelas, aquele povo coitado da Palestina morrendo na mão de Israel e do Hamas, que é bomba do dois lados, e quem paga é as crianças palestinas. Então a gente... África, Haiti... Por isso que eu acho importante... Esse país todo que você citou aí não tem petróleo, pô. Por mim, por Estados Unidos, eles morrem todos. Por isso que eu acho importante o que o governo da Dilma está fazendo aí, dessa reconsideração dos problemas da ditadura militar, né? Porque aqui no Brasil o pessoal já estava esquecendo, né, o que aconteceu na ditadura militar, né? Inclusive os jovens aí não estavam sabendo absolutamente nada, né? E aí já havia uma distorção já de que até a ditadura foi uma época boa, tal, a ditadura militar. Então é importante esse projeto aí do governo Dilma para revitalizar, né, os acontecimentos. Eu acho que tinha que ter transparência em tudo. Esse negócio de sigilo fiscal, bancário, telefônico, de político, funcionário público. Eu sou funcionário público, né? Mas eu não me incomodo nem um pouco de quebrar meu sigilo bancário, fiscal, telefônico, não. Eu acho que todo cidadão não deveria ter sigilo bancário. Todo mundo tinha que ter suas contas abertas para provar que o que ganha é honestamente, quem não deve não tem, ganha dinheiro. Agora você pega aí, todo mês sai lá, Lulinha, filho do Lula, tem 2 bilhões, tem fazenda não sei na onde, o Lula na revista Forbes tem 2 bilhões, não sei na onde. As contas do Lula, ele já mesmo falou, pode abrir minha conta, pode precisar das contas que vocês acharem aí, de vocês, pode pegar para vocês e eu respondo pelo que tiver. Agora, ficar inventando as coisas, eu acho que tinha que ter transparência no país. Todos os políticos tinham que abrir o seu sigilo. Agora, quando a Polícia Federal vai investigar uma dessas celebridades aí, o policial que vai preso. Quem não lembra da época do protótipo? Ele foi investigar o inteiro e acabou... Só não foi preso quase expulso. O povo votou nele. O povo votou nele e deu uma blindagem dele, que é o foro. Ele foi quase expulso por causa disso, da Polícia Federal. Então o Brasil, eu acho que ele está, desde a ditadura para cá, ele está se democratizando, mas nós estamos longe de uma democracia, estamos longe. O que o Fidel tem no nome dele lá em Cuba? A gente fala que ele é um ditador. O que o Hugo Chávez tem no nome dele? Como é que está vivendo a família do Hugo Chávez? Vamos pegar o Mujica do Uruguai ali, que entrega todo o salário dele, fica com R$1.200 para viver. Tem um Fusca no nome dele, uma fazendinha. Fusquinha azulzinho. Eu acho que o presidente, pessoa pública, tinha que ser tudo assim, entendeu? Esses documentos que vazou no Wikileaks, por que isso vai ser proibido? Por que o povo não pode ter acesso a esses documentos? A gente não pode saber que os Estados Unidos foi lá, atirou em criança errada no Iraque, matou gente da Reuters. Por que isso tem que ser escondido? Então, o mundo vive, quando o Noam Chomsky fala, é uma grande mentira, mesmo é uma hipocrisia. A gente fica caçando pelo em ovo e os absurdos a gente deixa passar, finge que não existe. A gente finge que não existe. Mas é que nem você falou, né, Marivaldo? A história é contada pelos vencedores. E é contada até hoje. Ou seja, a história que é contada hoje através da mídia, através das notícias atuais, elas são contadas através dos grandes veículos de comunicação, né, que na sua maioria são apoiados por oligopólios internacionais, como a Globo, né? Então, quer dizer, fica difícil você fugir da massificação, da mentalidade das pessoas, com esse tipo de unificação da opinião, né? Então, quer dizer, por que no Brasil, que nem você falou, né, o brasileiro, ele não tem consciência histórica da história super recente que foi a ditadura.
Você pegar um moleque de 15, 18 anos, é capaz dele falar que a ditadura foi excelente, né, e etc. Mas por quê? Porque não tem consciência política. Não tem consciência Mas política e também não tem os informação. A comissão da verdade está aí não para isso, né? sabiam. Esses É. dias eu estava vendo aquele livro do Memórias da Guerra Suja, do ex-delegado lá que atuou na ditadura militar. Ele mesmo fala, eu não sabia que era comunismo. Falaram para mim que era um demônio vindo da China e que a gente devia combater porque senão eles dominariam o país. Eu não sabia que era jovens idealistas, um grupo de 50 jovens que se embrenharam no meio do mato lá, com arma 38 enferrujado do pai. Falaram para nós que era gente treinada em Cuba, na China, que tinha alto treinamento. Então a gente acreditou e foi para cima deles. Né? Então os próprios militares não sabiam o que estavam fazendo. Eles nem sabiam o que era comunismo. Quem sabia o que era comunismo, mais ou menos, era um grupo de intelectual que estava na universidade e tinha acesso a alguma obra do Marx em outra língua que nem em português tinha. Então eles tinham um sonho, se reuniram num grupo de molecada, e isso daí serviu como pano de fundo para se implantar um regime aqui que não matou comunista, matou gente inocente. O negro estava andando para a rua, era pobre, não tinha carteira assinada, pau nele. Entendeu? Se eu era um militar e queria namorar a mulher do rapaz ali que eu não gostava dele, eu falava que ele era comunista e matava ele, estava tudo por isso mesmo. A maioria das pessoas que morreram não foi comunista. Os comunistas que tinha no país receberam o Vale França. Vai lá para a França estudar em Sorbonne, vai lá para os Estados Unidos, vai lá se estudar os cursos do Estado. Aí fizeram o que fizeram aqui, usando esse discurso. Mas o pessoal, eu vou fazer um hangout meio mais curto hoje. Assim o pessoal tem mais facilidade para rever depois, né? Para ver, né? Assistir, porque senão um hangout muito longo é difícil das pessoas assistirem, né? Então eu queria só finalizar esse tema aí do Holocausto e depois eu vou fazer uma colocação aqui para o Giba e para o Marivalton. Não sei se eles vão topar, vão querer falar alguma coisa sobre isso ou não. Mas primeiro vamos finalizar sobre a história do Holocausto, né? Como eu disse aí, para mim, eu não fiquei convencido sobre esse revisionismo. Vou até procurar me informar mais, aí ler um pouco mais sobre isso. Mas a impressão que eu tenho é que não dá para contrariar, sabe, provas materiais, filmes, fotografias, provas presenciais, testemunhais das atrocidades que aconteceram na Alemanha nazista, né? Então, para mim, se eles não morreram com gás, eles morreram de outras formas e foi genocídio do mesmo jeito. Não tem sentido nenhuma, com todo respeito, dentro da minha ignorância, da minha humildade, eu acho que não tem sentido nenhuma a colocação lá do rapaz, lá o trabalho de conclusão de curso dele. E aí, Chico Penha, como concluir? É isso aí, né? Então eu acho que independente de qualquer discussão sobre se morreu 100 pessoas, 1000 ou 10 milhões, o importante é a gente ter em mente que isso nunca mais se repita contra qualquer povo, contra qualquer etnia, contra qualquer grupo de pessoas. E também, como foi debatido, a gente fica atento apenas às grandes holocaustos históricos, mas nós temos que perceber os holocaustos que estão presentes hoje no nosso dia a dia, perto da gente, né? Inclusive no nosso país, e temos que estar atento, dar atenção a isso, e muitas vezes a mídia não dá, que é o povo negro das periferias, né? Que são não chega a ser holocausto isso, né? Mas são os homossexuais que são mortos aí por covardes, né? Diariamente que a gente vê, mulheres espancadas por maridos também covardes, né? Então
É importante que a gente tenha sempre em mente isso, discuta sempre, lembrando quão odioso foi essa superioridade de uma etnia sobre a outra, e que isso nunca mais se repita, né? Para que a gente tente, aí, embora esteja difícil, manter um mínimo de paz, né, entre as nações e entre todos os seres humanos. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. É isso aí. Giba, finalizando sobre o Holocausto. Eu não vi o Hangout lá, eu também não vi o TCC do cara, então não posso nem falar. Mas eu tenho certeza quase que absoluta que o Holocausto existiu sim. O que pode difergir é o número de mortos, mas para mim isso não faz a menor diferença. Se morrer 1 milhão, para mim é a mesma coisa que morrer 5 mil. E morrer de 6 milhões. E eu acho que as pessoas deviam ter direito de pesquisar sobre o tema, né? Porque é uma coisa tão ridícula que acho que ninguém, em sua consciência, acharia que não existiu. E é só. Beleza, Marivaldo. Eu gostaria de fazer um comentário de um alerta que o Freud nos trouxe naquela obra O Mal-Estar da Civilização. Ele fala que dentro de nós, cada um de nós, existe um nazista louco para aflorar, né? E é na hora que a gente se une em grupo que isso daí aflora, né? A gente se une em um grupo e se acha diferente do outro. A gente não tenta ver o outro como igual. A gente vê o outro como um inimigo. Então o ser humano tem que estar sempre se policiando. Hoje, de acordo com dados da ONU, a cada 5 segundos um ser humano perde a visão por falta de vitamina A na alimentação. A 4 segundos morre uma criança de fome no mundo. Então a barbárie continua livre e solta aí. E a gente é tão desumano que a gente finge que não vê isso. Então o nazismo está dentro da gente, como alertou Freud, e a gente tem que viver se policiando. A gente não pode achar que liberdade de opinião, de expressão, é sair por aí pregando que gay tem que ser curado, entendeu? Que tá errado o negro ter uma cota para poder estudar na universidade pública. A gente tem que estar sempre se policiando para não deixar esse nazismo que mora no nosso coração aflorar. A gente tem que buscar no outro como uma pessoa semelhante a gente. Buscar sempre a igualdade. Não de pessoa. Ninguém é igual a ninguém, mas a igualdade em status, em respeito, em igualdades em direitos. Todos somos seres humanos, todos necessitamos da mesma água, o mesmo ar para respirar. A liberdade de uma criança palestina é a mesma que deve ter que uma criança americana, uma criança brasileira. As oportunidades de ser alguém na vida de uma criança americana deveria ser igual às oportunidades de uma criança israelense, uma criança africana. A gente tem que buscar sempre ver no outro o princípio da igualdade para a gente viver em harmonia, senão a gente se torna monstro. Beleza, Marivaldo. Agora, para finalizar aqui, eu queria abrir uma possibilidade aqui no meu canal, aqui, Eremita Virtual, para caso, isso não foi nem combinado, eu estou colocando aqui agora, o Giba ou o Marivaldo queiram comentar alguma coisa sobre o que tem acontecido ultimamente aí no YouTube com eles e no Facebook, se eles quiserem se manifestar, fiquem à vontade, podem falar à vontade aí, ou se não também, beleza, a gente encerra aqui. Se vocês quiserem dizer alguma coisa sobre os acontecimentos. Vou falar só rapidinho. Sobre o Liber Fantasma e os amiguinhos dele. Meu filho, se você disse que ia processar, processa logo, querido. Não fique chorando. Parece um chihuahua, parece um poodle que fica dizendo que vai processar e não processa. Quero ver você processar, meu querido. Não fique falando, não, faça. Eu quero ver você chegar na frente do juiz e dizer que eu sinalizei um vídeo seu por ser homofóbico. Aí quando o juiz lá pegar o vídeo, vai ver você dizendo, eu sou homofóbico. Aí eu quero ver o que o juiz vai olhar de sua cara. Então não tem o menor cabimento, ele tá falando ali da boca pra fora, o cara é um medroso, um bobão, sabe? O cara é uma criança no corpo de homem, então quero que ele vá lá e faça, não fique falando muito não. E é só isso.
Sinalizei o vídeo dele mesmo homofóbico. O outro não sinalizei, mas o outro vídeo eu sinalizei. Eu avisei para ele que ia sinalizar qualquer vídeo que fosse homofóbico, pedófilo ou racista. Eu acho que ele fez de propósito para justamente eu sinalizar. Sinalizo ele, sinalizo 500 vezes se for necessário. Se tiver homofobia, racismo, ele disse que é a liberdade de dizer o que quer, eu não concordo. Eu acho que a sua liberdade termina onde começa o direito do outro. Então, se ele fizer vídeo racista, homofóbico, preconceituoso, vou sinalizar e eu não estou nem aí. Só isso. Beleza. Alguma consideração, Mário? Sobre esse caso do Gilberto aí, o pessoal lá, eles falam que são libertários, mas eu acho que são mais libertários que eles. Que até agora eles falaram o que falaram, eu nunca processei ninguém. Né? Agora, é o seguinte, eu acho que liberdade a pessoa tem de falar o que quiser mesmo, inclusive de falar idiotice, eles são livres para divulgar a ideologia deles lá, fazer propaganda de um partido que eles querem criar. Eu até apoio a criação do Partido Livre, eu acho que quanto mais partido, mais democracia no país. Só que é o seguinte, a liberdade ela tem limite. O que eles fizeram? O menino lá, o tal do Heleno, ele disse que me persegue desde o Orkut, fez um levantamento da minha vida pessoal. Não sei se isso é verdade, mas ele falou isso, me mandaram uma cópia do que ele falou. O Liber Fantasma aí, o seu Cristiano Reis, ele diz que é só a ponta do iceberg, que o pior está por vir, o que vai acontecer comigo. A Daniela Brasil também me ameaçou, disse que as coisas não iam ficar assim não, e iriam me fritar. Tenho aqui cópias do que eles falaram. O Nil Lemos, amigo deles, disse que quebraria todos os meus ossos do meu corpo se tivesse oportunidade. Bom, ameaça de internet, coisa virtual, eu não tô nem aí, entendeu? Só que louco tem em todo lugar. Então, para amanhã, caso alguém me atropele, a polícia ter alguns indícios de quem pode estar envolvido nisso, estão os nomes dessas pessoas. Até aí, me ameaçar, então, eu não ligo. Agora, que eles fiquem sabendo que ameaças, eu tirar print das besteiras que vocês falam e expor na internet, isso não é crime. Vocês têm que se penitenciar antes de falar. Depois que falou merda, pede desculpa. Agora, querer processar porque eu copiei o que vocês falaram publicamente e mostrei para todo mundo? Se você acha que o cabelo seu é melhor que o de fulano, você acha que o seu perfume é melhor que o fulano, pô, fala isso, mas não fica bravo depois. A gente coragem. Agora, o que aconteceu? O que aconteceu, Gilberto? Eles devem ter contato com alguém de alguma repartição pública e fez um levantamento dos meus dados e publicaram na comunidade dele lá, aí é crime, aí eles correram crime. Os comuninhas camaradas, eles publicaram lá um perfil Jorge Lima, parece, veio me ofender no meu perfil e me ameaçar, e publicou todos os meus dados também. Eles saíram publicando em várias comunidades todos os meus dados, nome da minha mãe, CNH, até título de eleitor, até telefone que não é meu, que está registrado no meu nome, é outras pessoas que usam. Eles publicaram lá. E isso é crime, publicar dados pessoais nas redes, isso é crime. Esse é um crime que eles cometeram. E eu estou com todas as cópias e vou encaminhar para um delegado amigo meu, gente próxima aqui. Vou ir para a delegacia de crimes de internet, que eles têm como buscar quem está usando esses perfis, se for fake, se for falso. Eles sabem o ID da máquina, é fácil de apurar isso. Entendeu? Então eu não estou ameaçando nada. Eu, por mim, levo tudo isso aqui na brincadeira, sem estresse. Eu brinco que sou comunista, uso imagem de marca, mas eu não sou filiado a nenhum partido. Brinco que recebi bolsa para militar na internet, isso daí foi uma brincadeira. Quem quiser pode entrar no site do TRE ou no site do PT, ver se algum dia eu fui filiado a algum partido e recebi algum centavo, entendeu? Agora, no campo da brincadeira, da provocação, tudo bem, mas espalhar dados pessoais meu, da minha mãe na internet, isso daí é crime, gente. Vocês estão brincando, essas brincadeiras de libertários seus, vocês estão cometendo libertinagem. Isso daí é crime. É crime e vocês mesmos estão se criminalizando ao dizer que estão tudo envolvido. Onde já se viu um menino falar publicamente que está me perseguindo há mais de 5 anos? Quem que é ele para estar fazendo levantamento da minha vida há 5 anos? Você é livre, pode fazer, mas sair falando, me ameaçando que me persegue há 5 anos? Por quê? Quem sou eu para você desgastar a sua vida tanto assim?
Que amor Mas o que curioso, tem, né? pela minha pessoa. O curioso é que eles são a favor da liberdade total de expressão, eles são contra a polícia, eles são contra o Estado, eles são contra processar as pessoas, e eles são os que mais ficam ameaçando com processo. É esquisito isso, né? Eles são contra isso, mas usam. Eu nunca Na vi nenhum, verdade, né? ô Chico, Ó, o que eu percebo aí, em metade dessas pessoas aí, é um transtorno mental bipolar. Porque essa moça aí, ela me bloqueou, me expulsou umas 3 vezes. Aí depois ela vinha, não, eu acho você ter um cara legal, entendeu? Lá no grupo de direita, lá eu vejo muito nego maluco, eu acho que você até é bem um cara sensato. Ela me voltou a amizade comigo umas 3 vezes. A gente sempre conversou, sempre se deu bem. Até o dia que ela falou que lá, que me irritei, copiei e publiquei. Falei, ó, o que você tá falando aí? Vamos ver o que os outros acham. Não é legal ficar falando isso daí. Bom, mas eu acho que os caras estão com problema mental, meu. O cara fazer vídeo lá, falando do Gilberto, ameaçando o Gilberto. Aí ele faz o vídeo assim, ameaçando, aí depois ele termina. Não, mas eu não tô ameaçando ninguém. Meu, se eu ameaço alguém, não adianta eu falar depois que eu não tô ameaçando ninguém. Porra, só queria deixar bem claro, só um minutinho, eu queria deixar bem claro aqui uma coisa. Nós estamos ao vivo aqui, hoje já é dia 16, né? É só isso, eu parei. 0h35, 0h35. Eu não encontrei o Liber Fantasma, o Cristiano, ao vivo no Facebook, senão eu teria o chamado para participar aqui, para também colocar seu ponto de vista, o seu lado. Não, eles bloquearam mas, enfim, tudo nós, eles bloquearam tudo. Eu não encontrei, então não tem como. Eu fui lá na comunidade dele, lá na página dos Comuninhas, e expliquei as coisas que estavam acontecendo. O que aconteceu? Eu postei lá, eles falaram assim, então prova. Eu postei lá todas as ameaças, o que eles fizeram? Me bloquearam, entendeu? Eu tô sempre livre aqui, quiser vir conversar, a gente conversa aqui. É tudo na transparência, entendeu? Ninguém é bloqueado, eu não bloqueei ninguém. Agora eles fogem e ficam lá macumunados em grupo, criando teorias conspiratórias de perseguição, que nós estamos perseguindo ele. Ele falou 1000 vezes que o Giba estava perseguindo ele, derrubando o canal dele. Se o Giba tivesse poder de derrubar canal, não ia derrubar o canal de outras pessoas mais importantes que ele nem. A importância que ele tem para nós, ele só faz vídeo para ficar chorando lá. Por exemplo, eu preciso de liberdade para jogar no cassino. Olha só, um exemplo. Eu dei o Baby Fraga, velho. Nunca derrubei o vídeo de Baby Fraga, porque a ideia dele é idiota, mas não é. Agora, porque se ele fosse racista uma vez, eu ia lá e ia quicar para derrubar. Né? Então ele fica dizendo que eu estou perseguindo. Eu só conheço esse Liber Fantasma há um mês. Né? Foi quando isso tudo começou, que eu nem me lembro quando começou. Né? E aí pronto. Aí ele tá dizendo que vai processar. É uma criança, pô, uma criança no corpo de homem. Eu fiz hangout com ele me chamou para fazer churrasco na casa dele. Se ele quer resolver as coisas, ele vem aqui, a gente conversa ao vivo, todo mundo vê o que a gente está falando. Então, não precisa agir dessa maneira traiçoeira aí por trás. Vem pra cá, a gente conversa. Eu acho que ele fez de proposta, porque eu avisei para ele. Eu acho que é assim, ele tá se fazendo de vítima para o pessoal ficar tomar as dores dele e abraçar a causa dele, entendeu? Eu avisei para ele, carente que precisa de atenção. Eu avisei para ele umas 2 semanas atrás. Eu falei, você derrubou meu vídeo? Eu falei, não. Se fosse um vídeo racista, homofóbico, preconceituoso ou pedófilo, eu derrubaria. Você botou esse vídeo e tinha alguma coisa disso? Não, então não fui eu. Aí, uma semana depois, ele veio com esse vídeo, sou homofóbico sim, não sei o quê. Sacou? Aí pronto, eu não tinha prometido. Tá chegando um recado agora aqui, por coincidência. Me mandaram aqui, falaram, quem que esse Cristiano, esse louco? O cara acabou de postar um vídeo chamando vocês de quadrilha e tal. Mandaram pra vocês? Mandaram aqui pra mim agora. É criança, pô, o cara é uma criança. Chamando de quadrilha, que absurdo, cara. É criança, sacou? Eu vou fazer o que com uma criança dessa? Um cara que a idade dele ainda fica nessa coisinha. Fica dizendo que vai processar. Eu vou lá. Eu sempre chamei ele para os hangouts aqui. Um dia eu chamei, inclusive, o Cristiano aqui, ele não quis conversar. Aqui, fazer o quê? Ele saiu, né? Nosso, o Portela tava aí. O Portela, ele fala os absurdos dele, mas a gente ouve, discute normal, ninguém ofende ontem ninguém. Mesmo, o Portela inteligente. Ontem o Portela estava aqui até 3 horas da manhã conversando com a gente. Então, eu tô sempre conversando com ele também. A voz como eu chamei ele. O Portela tem 19 anos e é mais adulto do que o Liber Fantasma, que tem 40, sei lá. Vamos terminar isso aqui, daí a conversa em off, né?
Verdade. Não, pra mim tanto faz, não tem nada a esconder, não. Acho que o cara é Não, um. mas porque senão vai desvirtuar o assunto do que era do Holocausto. Você Não já ia sabe. coisa, mas é isso, pô. O cara, ó, Livre Fantasma é uma criança, não amadureceu ainda, disse que vai processar todo mundo, parece o Conde, né? O Conde Lopé que disse que vai O que diz o processar. vídeo lá, o Cristiano? Você ouviu o Ah, vídeo? o Conde Lopé também tem essa conversa aí de que vai processar? Ele disse que vai me processar várias vezes. Sacou? Eu dou risada, pô. Eu Você mostrei viu o isso aí pra vídeo, Cristiano? Não, eu vou Sim. ver vídeo. Eu, de- O que fala o na vídeo? escola, eu mostrei na escola, o Tô pessoal ouvindo. a cara do Liber. Sacou? Hã? Pô, Eu cara, eu acho que a coisa realmente tá pesada, hein? Quer dizer, o cara ter ido à polícia, eu confesso que eu não vi, assim, nada que justificasse essa tomada de atitude aí. Aí ele vai pra polícia, o delegado vai lá pra cadeira, vai dar risada, vai ser, ô meu filho, eu tô Sabe o que é trabalhando. mais feio? Ele tá usando o nome do partido lá que os caras tá querendo criar por trás disso daí. Isso aí que eu acho mais feio. Eu acho que o pessoal lá é sensato e não concorda com essas atitudes infantis dele. Ele tá sujando o nome do próprio partido dele. Eu duvido que os caras, tem cara inteligente lá, tem muita gente inteligente lá, concorda com esse tipo de criancice. Mas o partido ainda falta 495 mil assinaturas pra existir. Das 500 Não, mil. tudo bem, mas até aí, meu, são gente que tá querendo formalizar uma coisa, vamos dizer, séria, né? Não, velho, o cara é uma criança, eu vou ficar ligando pra criança, eu dou uma chupada pra ela e mando ele deitar, sacou? O cara é criança, pô. Eu acho que houve um nítido exagero também. Eu confesso que eu vi alguns discursos, mas eu também não vi nada que pra dizer que está sendo perseguido politicamente. Eu acho que ele é tão perseguido politicamente quanto qualquer um aqui. E Eu recebo tanta ameaça, rapaz, tanto insulto, né, nesse meu vlog, que se eu fosse estar procurando, eu ia ter que ir todo dia na polícia se eu fosse dar atenção Cristiano, a isso. ele postou em um monte de comunidade e na timeline dele, assim, em espanhol, que morra, no dia que o Hugo Chávez foi fazer a operação, ele falou que morra o Hugo Chávez e morra também Fidel e Lula e todos os petistas e todos os marxistas. Ó, a insanidade, ele quer que todo mundo morra. Então, ele prega a morte de todo mundo que ele acha que está errado. Aí depois ele vem falar que ele é o perseguido. Isso daí, meu, é esquizofrenia. É esquizofrenia. Isso daí o cara não tá batendo bem. Então, os amigos deles que gostam dele, vai lá visitar ele, conversa com ele, fala para ele se acalmar. Se ele vir aqui pedir desculpa para nós, todo mundo aceita. A gente entende que ele perdeu o pai, ele pode estar nervoso, parece que o pai dele morreu esses dias, ele deve estar muito nervoso, abalado, a cabeça dele não deve estar bem. Então a gente entende tudo isso daí. Não é fácil o que ele está passando. A mulher dele parece estar doente também. Eu fico triste por ele pelo estado de vida que ele está vivendo. Agora, meu, não faz esse tipo de coisa, não. Isso aí fica muito feio. Mancha ele pro resto da vida. É isso mesmo, concordo com você. Pô, mas A Daniela também, a Daniela Brasil, se ela quiser vir aqui, tirar limpo qualquer coisa, tá convidada. Vem aqui, a gente conversa ao vivo, a gente põe tudo em pano branco aqui, a gente esclarece tudo. Não tem eu ter acho esse que tipo de Daniela coisa, não. Brasil, eu acho que Eu Daniela Brasil, confesso que a Daniela. eu acho que ela é fake de algum cara lá, porque não é possível, velho. Eu também Você acho que ela é Mário fake, mas ela já me ligou, eu já falei com ela ao vivo. Eu não sei se as fotos dela, o perfil, o nome é verdadeiro, porque ela não dá dados nenhum. Mas a voz dela eu já ouvi, já conversei com ela. É uma pessoa muito Mas inteligente. você conferiu se era voz de mulher mesmo, porque tem É voz de programa mulher, pô. modificador Não, de voz. não. Ela é voz de mulher mesmo e pelas ideias também. Ela não é uma pessoa boçal. Ela ficou nervosa porque eu fiz um print das bobagens que ela falou. Cara, que Mas aquilo ela não é ali uma realmente pessoa... é muito bobagem mesmo. Eu acredito que, tudo bem, os libertários eles podem até questionar a questão da ética, mas aquilo ali que ela falou foi absurdo, realmente. Ela tem umas opiniões muito preconceituosas. Ela não é tão preconceituosa, não. Ela se saiu mal na colocação dela. Aí eu usei essa má palavra que ela colocou pra irritar ela, porque ela tava me provocando. Então eu falei, aí, ó. Ela fez um monte de print, meu. Aí eu fiz um dela e publiquei também, olha o que você tá falando aí. Eu já tive uns Aí debates o que ela fez? Os loucos que rodeia ela tomaram as dores e começaram a me ameaçar. Então ela se sentiu ofendida, não tiro o direito dela. Se ela quisesse me processar, era direito dela. Só que daí ela espalhou isso entre os amigos. O que fizeram? Denunciaram o meu perfil, tô Não, e é o tipo bloqueado, da coisa, tive que fazer outro. a partir do momento
E é o tipo da coisa, a partir do momento em que você joga isso na rede, então é uma coisa pública. Se fosse assim, você, por exemplo, hackear o computador dela, por exemplo, para poder obter esse tipo de informações aí sim seria crime da sua parte, porque seria o equivalente à invasão de privacidade. Agora a pessoa colocar tudo aquilo ali na internet. Você viu isso aí? Não, isso aí eu não vi, não. Publicaram tudo meus dados lá no canal dos Miguxo lá. O canal dos Comunia Camarada. Desculpa, mas publicaram dados da minha mãe, CNH, título, tudo. Eu fosse você, eu ia pra delegacia e dava uma queixa. Desculpa, mas como foi que eles conseguiram esses dados? Aí já. Eles têm que torcer para não cair uma pedra na minha cabeça na rua, eu não trupicar, ninguém me espancar na rua, porque desculpa, mas onde foi que eles conseguiram esses dados? Eles devem ter algum amigo que trabalha em alguma repartição pública e tal, porque tem talvez lá que nem é meu, tem um telefone lá que não é meu, tá no meu nome, mas não é meu, é um amigo que usa, entendeu? E tá o endereço que eu morei tempos atrás, então eles devem ter pego na Ciretran, em algum lugar. Talvez isso aí possa ter sido até o seguinte também, pelo teu nome é o que? É italiano ou é japonês? Não, mas não tem. Eu acho que sou como italiano, mas parece CNH, um pouco. título de eleitor, não tem na internet. Isso aí é dados, só tem Marival. no lugar oficial. Se for o caso, cara, tem que vir um pseudônimo para facilitar, porque realmente isso aí é sujeito. O pessoal, só um detalhe aqui, acho que o Marivaldo e o Giba colocaram aí o que eles gostariam de dizer. Só ia. Porque a gente está entrando aqui já em pormenores aqui que eu acho que não caberiam que ficasse no ar, né? Só o Chico Penha queria falar alguma coisa. Chico Penha? Não, alguma coisa assim que não seja bom. Não, é que provavelmente os dados foram pegos no. Se não foi em órgão público, me parece que o SPC também tem isso aí, viu? Serasa e SPC, quando você consulta a pessoa para ver se tem dívida. Título de eleitor? Título de eleitor eu tenho dúvida, mas o nome da mãe... CNH, título de eleitor... Não, exatamente. O título de eleitor e a CNH eu tenho dúvidas, mas o CPF, o nome da mãe e telefone, isso aí você consegue no SPC. Não importa onde que retiraram. O que acontece é que isso não tem disponível na internet. Exato, não, na internet não. Algum banco de dados, isso é dados pessoais e colocaram na rede. Isso é crime. Isso é crime. Eu publicar um print das merdas que a menina falou lá, isso não é crime. Mas se ela se ofendeu com isso daí, ela pode me processar. Agora, vir me ameaçar, falar que vai quebrar tudo meus ossos, que vão me fritar, que é só a ponta do iceberg, que o pior está por vir, e divulgar todos meus dados, falando para os outros virem onde eu moro para me pegar, isso daí já ultrapassa o limite do bom senso. Bom, pessoal, vamos encerrar a transmissão, então. Só queria aproveitar a presença do Cristiano. Peraí, mas tem essa pergunta, o Holocausto existiu? Isso, gostaria que você respondesse isso, porque foi o tema do Hangout de hoje. E se você acha que o Holocausto existiu mesmo, se há a possibilidade de não ter existido, e se você acha que os marxistas têm interesse no revisionismo do Holocausto. Eu não só acho, como aliás tenho certeza de que ele existiu. Só que não apenas contra os judeus. Porque se nós levarmos em consideração, por exemplo, a população de cristãos mortos pelos nazistas, veremos que ela é bem maior que os judeus. Se levarmos em consideração a população de eslavos mortos pelos nazistas, veremos que ela também é bem maior do que a de judeus. Só a Polônia, por exemplo, perdeu, se não estou enganado, foi mais da metade da sua população durante a Segunda Guerra Mundial. Uma população, em sua maioria, formada por eslavos. Na União Soviética, de acordo com os dados demográficos, se nós consultarmos a obra sobre demografia soviética de A.M. Andreev, constataremos o número de 28 milhões dentre civis e militares. Quer dizer, é um número muito alto e bem maior do que os tradicionais 6 milhões que costumeiramente se mostra. Se nós levarmos em consideração as vítimas da Segunda Guerra Mundial, que são responsabilidade direta do senhor Adolf Hitler, ou melhor, de Herr Hitler, né? Nós veremos que este número é muito mais alto que 6 milhões, é muito mais alto que os 28 milhões mortos só na União Soviética.
nós alcançaremos um número maior do que 40 milhões. Estima-se entre 40 e 60 milhões o número das vítimas da Segunda Guerra. E nisso você inclui também, claro, aquelas vítimas dos japoneses durante a Segunda Guerra. Porque se nós analisarmos bem, hoje em dia as pessoas gostam muito de falar do sofrimento dos judeus, mas sabemos que ali não foram só os judeus que sofreram. E, aliás, não era só o extermínio de judeus que Hitler defendia no Mein Kampf. Hitler defendia o uso do gás contra as chamadas raças inferiores. E por isso ele não hesitou em utilizar armas químicas contra presos, e há diversas evidências disso, por mais que queiram mostrar, por mais que queiram insistir que só aquela foto é falsa, há evidências disso. Há dados demográficos que comprovam toda essa carnificina, e eu vejo que muitas vezes algumas pessoas gostam muito de reduzir o número das vítimas do fascismo alemão com o objetivo de atacar o socialismo soviético, que jamais defendeu o extermínio de qualquer etnia ou nacionalidade. Você acha que os marxistas terão algum interesse nesse revisionismo? Que tipo de interesse os marxistas teriam nesse revisionismo aí do Holocausto? Você vê algum interesse nele? Só se for assim, revisionismo no sentido da gente falar mais das outras mortes também. Isso, deixar claro que não foram só judeus, né? Exatamente, mas daí para dizer que o Holocausto, não. Isso, daí para negar, para dizer que judeu nenhum morreu, aí já é outra história. Até porque nós sabemos, né, isso a historiografia, tanto soviética quanto russa, aceita muito bem, que a matança em série de judeus na União Soviética ela teve prioridade nos primeiros dias da invasão. Só na Letônia, por exemplo, na cidade de, acho que é Daugavpils, na cidade de Daugavpils, eles simplesmente pegaram todos os judeus que puderam, com a colaboração de indivíduos anticomunistas locais, e simplesmente meteram bala em todos que puderam. E isso foi continuado também na Ucrânia, algo que eles fizeram com uma certa colaboração de indivíduos anticomunistas também, que eram uma minoria ínfima da população, e também de antissemitas russos, que também era uma minoria muito grande na União Soviética. E para finalizar, Cristiano, você é a favor da liberdade de expressão, de se discutir esse revisionismo, ou você acha que deve-se proceder como na Alemanha, na França, em vários países da Europa, em que isso nem é permitido, é proibido se negar o Holocausto? Que você é a favor da liberdade de expressão, de negar o Holocausto ou não? Eu acredito da seguinte forma, eu sempre fui favorável à liberdade de expressão, mas sou contrário à liberdade de ódio. Liberdade de expressão, a liberdade ela é um bem precioso, e exatamente por isso ela deve ter certos limites. Quando a gente tem, por exemplo, uma joia, né, uma pedra preciosa em casa, a gente não deixa essa pedra preciosa com porcos, a gente não deixa ela, como se diz, de bolo, não deixa ela por aí. A gente conserva bem e impõe determinados limites a ela para que ela permaneça sempre sendo preciosa. Com relação ao revisionismo, eu acredito que é válido apenas no sentido de se pesquisar que outros povos foram exterminados também. E mesmo de se dizer que havia outros líderes na época que tanto defendiam a eugenia, como era o caso de muitos governos na Escandinávia e no Báltico, antes de sua incorporação à União Soviética, como havia líderes que defendiam publicamente o uso do gás contra as chamadas raças inferiores, como era o caso de Winston Churchill. E é válido somente nesse sentido. Agora, de dizer que, tipo, não, isso não aconteceu, isso é tudo falso,
Isso aí é algo que não deve ser aceito. Investigá-lo até tudo bem, mas daí dizer que não aconteceu, que tudo foi apenas, né, é só invenção, aí já são outros 500. É algo que, no meu entender, já não deve ser aceito, e não apenas isso, como também a própria propaganda fascista ela deveria ser proibida no Brasil. Nós sabemos que tem um autor, por exemplo, que é o Viktor Suvorov, conhecido também como Vladimir Rezun, né, esse autor aqui. Ele escreveu uma obra chamada O Exército Vermelho por Dentro, e nessa obra, né, ele a propósito é um desertor, né, foi um desertor do Exército Vermelho, considerado como um traidor na Rússia. Ele simplesmente chegou no Ocidente, escreveu esse livro aqui, onde ele faz a apologia clara de Andrei Vlasov. Andrei Vlasov, para quem não sabe, foi um general do Exército Vermelho, herói da Guerra Civil, que desertou do Exército Vermelho e traiu seu país e seu povo, ajudando Hitler a exterminar o seu próprio povo. Esse cara, para ele, que traiu seu país, que serviu ao exército de Hitler, foi um herói. E isso ele deixa bem claro logo na introdução desse livro aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Ele tem um livro com as teorias simplesmente absurdas, que foi inclusive um grande sucesso de vendas recentemente. Ele é em russo chamado Ledokol, né, o quebra-gelo. Eu não sei como ficou o título em português, até já ouvi nas livrarias, mas não me recordo agora. E nesse livro ele defende simplesmente o seguinte: ele defende que a guerra imperialista iniciada por Adolf Hitler foi uma guerra preventiva. Né? Ele usa até esse termo na mesma linha do pensamento de George W. Bush, né? que me referirei aqui apenas como o George. E aí acontece o seguinte, que esse tipo de ideologia ela é extremamente perigosa, porque ela simplesmente implica que um país que defendeu o seu território estava, na realidade, planejando atacar a Alemanha nazista primeiro. Só que é a tal da história, nós devemos julgar os povos por aquilo que eles fazem, não pelo que pensaram em fazer. Até porque se a gente for falar em pensou em fazer, nós todos sabemos que desde os seus tempos de prisão, quando Hitler escreveu Minha Luta, né, o Mein Kampf, ele defendia a invasão da União Soviética, né, da Rússia. Ele tem até um trecho da obra dele que diz o seguinte: quando nós falamos de novos territórios, nós temos que falar da Rússia. O próprio destino nos aponta o caminho para lá. Né? Olha só a argumentação do cara. Né? Segundo ele, tinha que invadir um outro país porque o destino apontava o caminho para lá. Claro que não se poderia esperar mais, né, de indivíduo semi-analfabeto e cabo do exército alemão. E aí, ou seja, qualquer que seja a argumentação desse tipo de pessoas, né, desses revisionistas, a obra do próprio Hitler, né, refuta facilmente este pedaço de papel higiênico que é a obra do Viktor Suvorov, onde ele defende que a Alemanha só quis se defender, o que é simplesmente um absurdo. Aí quer dizer, uma obra dessa é publicada, né, uma obra revisionista, ela se encontra nas livrarias, assim como nós temos também edições recentes do Mein Kampf, ao passo que ideias de autores como, por exemplo, né, Stalin, que era contra o racismo, simplesmente não são encontradas. E ainda tem gente que ainda tem a cara de pau de dizer que a gente está vivendo numa ditadura comunista, né, que não tem espaço para a direita no Brasil. Verdade. Como é que pode um negócio desse? Verdade. Eu desafio aqui qualquer pessoa aqui que estiver me assistindo agora nesse Hangout, né, até porque ele depois vai ficar gravado, eu desafio aqui qualquer pessoa a me mostrar numa livraria mesmo, não é um sebo, né, uma livraria, uma edição, uma publicação recente da obra de Stalin. Você não encontra. Eu ouvi um amigo falar que não encontra porque a maioria das editoras estão aliadas a grupos marxistas trotskistas.
Ou então de extrema-direita mesmo, né? Editora Abril. Quer dizer, você quiser Não, um mas livro o povo falando. que tem do lado do marxismo ainda é controlado por trotskista, né? Não tem vez. O stalinismo não pode mesmo. Também tem isso aí. Ou seja, quer dizer, você quer um livro falando mal do comunismo, dizendo que o comunismo foi assassino, que matou 500 milhões, né, 900, 63, você encontra. Agora você quer um livro, por exemplo, mostrando o que Stalin realmente pensava, você não encontra. A única exceção, né, para isso... Eu pensava, mas não vende do que o Stalin pensava. Você quer um autor, por exemplo, que fala, por exemplo, a favor de Stalin, você não encontra. Você só encontrava o que em 2003, 2004, né, por ocasião dos 50 anos da despedida, né, do Pai dos Povos. A obra do Ludo Martens, chamada Stalin, um novo olhar, que inclusive tem aqui. Tenho aqui, recebi uma de presente do doutor Adriano Saldanha, que está em português? Para um amigo. Essa está em português, mas eu li ela primeiro. Isso encontra em livraria? Não encontra mais, né? Talvez em sebo você encontre. Editora Revan. Então, até 2004, talvez até mesmo 2005. A propósito, o prefácio dela é do Oscar Niemeyer. Até 2004, talvez até mesmo 2005, você ainda encontrava ela nas livrarias. Mas aí, depois disso... Rio de Janeiro, São Paulo, onde? Editora Revan, deixa eu ver aqui... Tradução do Pedro Castro e Pedro Castilho. Não gosto muito do Stalin, não. Mas eu queria ler também, porque a gente tem que ouvir os debates. Rio de Janeiro, Revan 2003. Por sinal, a minha tive o prazer de comprar logo, foi da primeira edição. Ainda lembro que eu comprei pela internet essa. Foi exatamente. A primeira edição, né? Editora Revan. Inclusive tem minha assinatura então o título é, só para lembrar, deixa eu já pesquisar aqui no sebo virtual. Stalin, um novo olhar. Eu acho que você encontra até em PDF também. O título original, né? O título original em francês é Un autre regard sur Staline. Em inglês, Another View of Stalin. Vou até dar uma olhadinha na estante virtual aqui. São dois grandes autores cujas obras, infelizmente, são pouco divulgadas em língua portuguesa, que é o Ludo Martens, né, autores marxistas-leninistas, o Ludo Martens e o William Blunt, da Aliança Marxista-Leninista do Reino Unido, que também tem ótimos trabalhos, principalmente a partir de uma análise econômica, macroeconômica sobre qual o nome do autor? O declínio da economia socialista na União Soviética. Ludo Martens. Se escreve assim. Ludo Martens, né? Tá, eu achei aqui. Só que tá bem carinho aqui, estão pedindo R$40 aqui na... Nossa! Tá, aí tem na Bahia aí, o... Pega PDF, né? Eu comprei... Tem na Bahia aí. Quando eu comprei com frete incluso, eu acho que saiu por 32. Eu acho que saiu por 32 frete incluso, diz aí. Viu, Cristiano? Podia aproveitar que hora você que entende bastante, que estudou bastante essa história da União Soviética, do Stalin, do Lenin, pra gente fazer um hangout qualquer hora, só pra você, a gente fazer pergunta pra você explicar pra gente, que eu tenho muita dúvida nisso daí também, eu acho que os colegas aí também têm. Seria interessante. Com certeza. Vamos fazer. É que tem gente que diz que Stalin matou 100 milhões de pessoas na Rússia, era um terço da população russa, né? Não era. Não tem mais marciano em Marte porque tem uma bomba atômica lá. Não, nos anos 20 isso ainda era nem um terço, era mais de 2 terços até da população. Sei lá, metade da população russa. Acho que a Rússia matou todo mundo. Aquele povo que tá lá veio de outro lugar, né? Porque ele matou todo mundo. Pessoal, vou encerrar a transmissão aqui. Agradeço a todos aí que assistiram, acompanharam. E muito obrigado e até a próxima.